Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Eu estive aqui em Varginha uns 20 anos atrás, em um trabalho que a irmã Sônia Lasmar fez com a Menibrac, e aprove ao Senhor estar aqui de volta. Louvo a Deus pela oportunidade que me foi concedida para estar junto com os homens desta igreja, homens valorosos, homens tementes a Deus, que se reuniram quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira e hoje feira, né? Glória a Deus. Aliás, hoje não é feira, né? Os outros dias são. Hoje é dia do Senhor. E hoje é um dia muito especial porque nós estamos comemorando Isso não é a Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica. Nós estamos celebrando a ressurreição. Deus permitiu que a ressurreição acontecesse exatamente no dia da Páscoa, porque a Páscoa é uma celebração especial que celebra um evento transcorrido na vida de Israel. Qual foi esse evento? A saída do povo de Israel do Egito, depois de 450 anos que eles estavam lá, escravos no Egito, formados, uma nação que chegou ali em 70 pessoas, através da mediação de José, eles se formam e saem aproximadamente 3 milhões de pessoas. Imagina, gente, Deus permitiu que eles crescessem, Deus permitiu que eles proliferassem, que a prole aumentasse, que a nação aumentasse. Porém, Deus tem um tempo para cada coisa, Deus tem um tempo para cada situação. Deus permitiu que eles ficassem ali, para que eles se formassem como nação, mas chegou o momento de sair, chegou o momento de ir para a terra, e aí então Deus fez uma grande obra na vida daquela nação, uma grande obra na vida daqueles quase 3 milhões de pessoas, porque 600 mil eram apenas os que empunhavam arma, então, contando os velhinhos, as crianças, as mulheres, chega-se a um número de 3 milhões de pessoas. Pois bem, Deus permitiu que eles saíssem. Morreu um cordeiro, morreu o cordeiro pascal, o sangue foi aspergido nas portas da casa, o anjo destruidor passou, e através daquele ato, aquela multidão que estava sendo oprimida, estava sendo fustigada por aquela nação opressora, infanticídio estava sendo praticado naquele local, enfim, a escravidão tinha já enfraquecido, fragilizado a vida daqueles trabalhadores israelitas. Diz que naquela época a estimativa de vida era aproximadamente 30 anos, porque eles trabalhavam muito. Então Deus tinha o momento certo, e através daquele sacrifício, jovem querido, Deus permitiu que eles saíssem, que eles fossem libertos. Então a Páscoa é isso, irmãos. A Páscoa é a libertação dos hebreus. Mas no dia da Páscoa, irmãos, na semana da Páscoa, porque durante uma semana comemorava-se a Páscoa em Israel. Eles comiam pães asmos, pães sem fermentos, eles utilizavam ervas amargosas, eles celebravam o sofrimento do povo lá naquela nação. E durante aquela semana, Jesus foi julgado, Jesus foi sentenciado, passa-se pela casa de Anás, de Caifás, os juízes da cidade, os pastores juízes, aqueles pastores que não estavam ali pastoreando, mas estavam ali para julgar. Esses juízes foram autorizando a condenação, permitindo que o processo avançasse no sentido condenatório. E então Jesus foi condenado. Chega-se à mão de Pilatos, e Pilatos, então, um homem com um caráter muito frágil, ele fez a vontade do povo. Ele permitiu que o povo escolhesse o bandido em lugar de Jesus. Jesus foi sentenciado, Jesus morreu, Jesus ganhou a pena de morte, Jesus foi para a cruz. Mas na verdade não aconteceu isso
a vida de Jesus por conta apenas de um processo e de uma perseguição transcorrida por causa de uma acusação religiosa. Do ponto de vista de Deus, isso aconteceu porque Deus tinha um plano com a humanidade. Deus tinha um plano de redenção com os perdidos pecadores. E isso aconteceu através da morte do Senhor Jesus, de acordo com a linguagem de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Egito, lá em 1445 a.C., lá morreu um cordeiro pascal, um cabrito, morreu lá um animal, cujo sangue representava a misericórdia divina para a libertação daquele povo. Agora aqui morre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Sexta-feira foi um dos dias mais tristes. O sábado de aleluia foi um dia de muita tensão, um dia quando aqueles discípulos estavam num vácuo, numa tristeza tremenda, já cogitando voltar às suas antigas profissões, voltar aos seus antigos postos, tocar as suas antigas empresas, tocar a vida normal, voltar com uma desilusão tremenda, porque na verdade para eles tinha desmoronado, tudo estava acabando, aquele castelo de ideias tão bonitas que foi construído na mente deles através dos ensinos, das parábolas do Senhor, do Sermão do Monte, para eles tinha demolido todas aquelas coisas. E então eles estavam muito tristes, mas no domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa, houve uma notícia maravilhosa. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Porque buscais o vivente entre os mortos. Aleluia! Aleluia! A morte não deteve o dono da vida. Foi exatamente isso que Pedro disse no capítulo 2, quando ele estava pregando um genuíno sermão cristocêntrico. E eu quero ler esse sermão que Pedro pregou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se você puder acompanhar comigo esta palavra de Pedro. E eu quero nesta noite que você medite o que é que significa isso para você. Qual é a mensagem da ressurreição? O que é que isso significa para você aqui em Varginha, aqui no ano de 2022, abril de 2022? Qual é a mensagem que este evento, que esta morte, esta ressurreição tem a ver, traz para o teu coração nesses dias? Atos 2, 14 a seguir. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele.
como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Só isso aqui é suficiente, irmãos. Entender isso daqui é suficiente. Esse é um sermão cristocêntrico. Nós precisamos, queridos, voltar a perceber a importância da palavra cristocêntrica. A vida cristã tem que ser cristocêntrica. O nosso modo de pensar tem que ser cristocêntrico. A nossa adoração tem que ser cristocêntrica. A nossa meditação, a nossa devoção, tudo tem que ser cristocêntrico. Tudo tem que estar centralizado na bendita pessoa de Cristo. Eu quero considerar, nós estamos vivendo tempos quando todas as coisas são feitas a partir da antropocentridade, o homem no centro de todas as coisas. Estamos lidando com grandes problemas, com grandes dificuldades, e para mim, como crente, como servo de Deus, talvez o maior desses problemas seja a diluição dos valores bíblicos, porque na verdade, hoje nós temos muita mistura. Hoje nós lidamos com um evangelho antropocêntrico, isto é, centralizado no ser humano e nos seus interesses. Parece até que o Senhor Deus está aí em delivery, em pronta entrega para levar, para transportar, para entregar a pizza para a gente, para fazer aquilo que a gente deseja. Na cabeça de muitas pessoas Ele não é mais o Senhor. Na cabeça de muitas pessoas, Ele não é mais o Deus poderoso, soberano, aquele que reina, aquele que tem planos, aquele que tem projetos, aquele que estabelece tudo, que cria todas as coisas, que criou todas as coisas e que com o seu poder está sustentando todas as coisas. As tendências mais recentes da psicologia, as tendências mais recentes da economia, as tendências predominantes da política mundial, todas elas supervalorizam as necessidades individuais, porque cada um tem o direito de ser feliz. Olha bem, Deus não nos chamou, irmã, para nós sermos felizes. Deus nos chamou para que nós fôssemos salvos.
Deus nos chamou para que nós fôssemos integrados no projeto de Deus e fôssemos colocados em uma posição de glorificação ao seu nome. E ele disse, o Senhor Jesus disse, que isso implicaria na nossa morte, irmãos. Aquele que quer ser o meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então houve cruz para Jesus, houve sofrimento para Jesus, houve acusações para Jesus, houve processo para Jesus, inimizade, beijo, moeda de prata, Pilatos, lavar a mão, houve tudo isso. Se houve para ele, se ele estava no plano de Deus, se ele era o nosso Salvador, se ele precisava passar por esse sofrimento para que ao terceiro dia ressuscitasse, consumando a obra da salvação, então cabe ao seu discípulo, aquele que entrega, aquele que se rende a ele, aquele que entende o plano da salvação, também ser semelhante a ele. Vocês sabem que um dos apelidos que os cristãos receberam lá nos tempos antigos, no começo da igreja, foi cristão, e na verdade não era chique não, tá gente? Não era uma coisa pomposa. Aqui a fatia gospel está crescendo no nosso país. Não é essa coisa não. Foi um apelidinho de deboche, cristão. Mas graças a Deus que esse apelido surgiu, irmãos, porque a palavra cristão significa aquele que é parecido com Cristo, pequenos cristos, gente que reproduz aquilo que aconteceu em Cristo. É claro, irmãos, eu não preciso dizer para vocês que a gente não é onipresente, que nós não somos parte da Santíssima Trindade. Eu não sou a quarta pessoa, ele não é a quinta pessoa da Santíssima Trindade. Nós não temos atributos divinos, mas nós podemos ser semelhantes a Jesus na sua entrega, na sua consagração ao Deus Pai, na sua entrega à humanidade, na sua preocupação com os pecadores, na sua preocupação com o reino de Deus. Aleluia! Tem que haver isso. E foi exatamente isso que o apóstolo Pedro pregou aqui. E ele diz, irmãos, que a centralidade do projeto de Deus está na ressurreição. Meus irmãos, nós precisamos celebrar não apenas um dia, celebrar não apenas no domingo de Páscoa, celebrar a ressurreição do Senhor. Nós precisamos celebrar sempre a ressurreição. Aproveite o culto de ceia, aproveite o momento aqui na casa de Deus, nos domingos à noite, para lembrar do Senhor, para lembrar daquele sacrifício, para lembrar que o teu bem-estar espiritual custou a vida do nosso amado Salvador. Se lá no passado muitos cordeiros morreram para relembrar a libertação dos escravos egípcios, agora não precisa mais de muitas vezes Jesus morreu. Ele morreu uma vez só, de acordo com Hebreus, e esse sacrifício dura a vida toda, irmãos. Aleluia! Há 2 milênios esse sacrifício está salvando. Há milênios pessoas estão confessando Cristo como Salvador. O Evangelho está indo por todos os cantos do mundo. Queridos, as nações estão recebendo o Evangelho da graça de Deus. As nações estão recebendo a visitação do Senhor, porque Jesus está sendo recebido, Jesus está sendo pregado, e o poder da ressurreição está presente nessas nações. Então, queridos, tem que fazer parte da nossa crença, ressurreição. Se uma pessoa descrente pergunta para você, no que você crê? O que você vai responder? Eu creio num Deus que faz milagres. Respondeu pouco demais. Respondeu muito no viés do teu interesse, no viés da felicidade que você está querendo.
Porque milagres interessa, milagres vai melhorar a carteira, milagres vai melhorar a sobrevivência. Existe mais o leque do nosso credo, o leque de aquilo que cremos é bem maior. E a doutrina da ressurreição precisa estar entre as primeiras doutrinas. Quais são as doutrinas que você crê? Você crê na vinda do Senhor Jesus? Você crê no batismo no Espírito Santo? Você crê na salvação? Você crê no nascimento virginal do Senhor Jesus? Você crê na Santíssima Trindade? Os três interagem em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, são todo-poderosos, são onipresentes, são oniscientes, são onipotentes. Todos eles interagiram na salvação, na criação, todos eles interagiram na salvação do pecador. O Pai planejou, o Filho executou a salvação e o Espírito convence o coração do homem, mostrando que o homem precisa desta eterna salvação. Você crê nisso? Aleluia! Você pode crer mais, tem mais coisas. Tem mais coisas, aí o conceito de felicidade começa a mudar, porque Deus quer que a gente seja feliz, mas não feliz porque está chupando o sorvete gostoso que é caro, não feliz porque está indo para Disney, não feliz porque comprou o televisor das maiores polegadas, o maior que tem lá. Não é uma felicidade centrada no consumo, naquilo que me agrada, se eu vou ficar cheiroso, se eu vou ficar bonito, se a turma vai curtir lá, dar joinha, curtir, ter lá 350 visualizações. Não é essa felicidade determinada pelo nosso coração, queridos. A nossa felicidade, ela está centrada naquilo que está previsto neste livro. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, o lixo que o vento espalha, pelo que os pecadores não subsistirão no juízo. E aí vocês terminam depois o salmo, porque agora eu esqueci o finalzinho. Como é que é aí, Lasmar? Pelo que os ímpios não permanecerão no juízo, nem os pecadores na glória a Deus. Fica aí para você ler. Então, queridos, Deus nos criou sim para a felicidade, mas a felicidade ela não pode ser olhada com os óculos deste mundo, queridos. Os óculos deste mundo contaminam a visão que nós temos de felicidade. A cosmovisão, o modo como eu olho para a vida, não pode ser com o óculos do mundo. Eu tenho que olhar para a questão da felicidade a partir do óculos de Deus. Tire os óculos do mundanismo, tire os óculos do prazer excessivo. Nós vivemos numa geração que funciona a toque de prazer, que funciona se tem alguma coisa fazendo funcionar a maquininha do prazer. E aí, como é que fica o sofrimento? O sofrimento do missionário que morre, o sofrimento do constrangimento pelo arrependimento, quando nós nos convertemos e os amigos desprezam, e somos demitidos porque não agimos na direção da corrupção. Como é que fica isso, irmãos? Então, na verdade, nós precisamos repensar o conceito de felicidade. Felicidade só está em quem ama Jesus e confessa Jesus como Salvador pessoal.
crê no poder da ressurreição, ama Jesus, acredita que vida cristã tem que ter cruz, e não ter apenas glória, e não ter apenas glamour. Nós precisamos de Jesus no nosso dia a dia. Então alinhe as tuas doutrinas cristãs, coloque a doutrina da ressurreição como uma doutrina fundamental, cardeal, basilar, para que a tua fé seja bem construída, para que a tua vida cristã ela seja sustentada, porque se você construir, como eu disse lá para os homens, a tua teologia, à luz do sabor de mel, vai chegar um momento que você vai desistir, você vai naufragar. Olhe para Jesus, você é cristão, meu irmão, você é cristã, minha irmã, você foi alcançado pelo Evangelho para servir esse Deus com compromisso, com santidade, com fidelidade, com devoção. Você foi chamado para abraçar o Cristo sofredor, para abraçar o Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, um homem sofredor, um homem que se entregou, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi levado ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. É desse jeito que funciona, irmãos, e é nessa autoridade, na autoridade da ressurreição, que nós precisamos construir a nossa vida cristã. Aqueles que prometem mar de rosas para as outras pessoas, ou as pessoas que creem em mar de rosas, elas vão flutuar em oceanos de fantasias, elas vão morrer, é só fantasia. Tenha solidez debaixo dos teus pés espirituais, acredite na doutrina da ressurreição, meu irmão, acredita no Cristo morto, mas no Cristo ressuscitado, acredite no poder de Deus para levantar o seu filho da morte. Ele não foi detido pela morte. Aleluia! 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 O nosso Deus é Deus de vida, irmãos. Aleluia, creia nisso. Na medida que você crê nisso, você vai ficar mais empolgado para evangelizar. Você vai ficar mais empolgado para ir para o cruzeiro, para não ir apenas para o cruzeiro, mas para as periferias, olhar para os viciados, olhar para os sofredores, para os mendigos, porque você vai ser um transmissor de vida. O poder da ressurreição vai estar operando em tua vida. Já pensou que coisa maravilhosa? Aquele poder, aquele princípio poderoso que fez Jesus sair do sepulcro, levantar, vai também operar na tua vida, não apenas em você no sentido de te colocar em posição de honra diante de Deus, tirando você do charco, do lodo e firmando os teus pés na rocha, mas usando a tua vida para transformar outras vidas, irmãos. Não tenha vergonha. Ore pelas pessoas. Está na rua, está no mercado lá escolhendo limão, selecionando alho. Quando você for comprar alho, não fica descascando alho no mercado, não. Palha de alho não pesa, tá? Eu vou no mercado, o pessoal fica descascando lá o alho. Aí fica aquela palhada lá, né? Não existe isso. Vai lá, está lá no mercado, tem alguém lá, encontrou alguém, converse, fale, se quiser, se reclama de doença, ora. Irmãos, eu orei um dia dentro do tenda, um hipermercado que nós temos lá, o rapaz estava esperando um transplante de fígado. Irmãos, o rapaz sarou, não foi por mim, não foi pela minha oração, foi porque eu permiti que o poder da ressurreição de Jesus operasse através de mim. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia, igreja de Jesus. Ore amalai. Oh, que esse domingo de ressurreição seja um domingo de renovação. Que esse domingo de ressurreição seja um domingo de graça de Deus na tua vida. Que o poder do Evangelho
possa tocar na tua vida, possa encher a tua vida de bênçãos, para que você seja instrumento do Senhor para outras vidas. Aleluia. Eu finalizo as minhas palavras, mas eu quero orar por você nesta noite. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Eu gostaria de ouvir um barulhão dentro dessa igreja hoje. Aleluia. Um barulhão de oração. Alguém pedindo: oh Jesus, dá esse poder da ressurreição para mim. Aleluia. Dá essa graça. Ministra o princípio da vida no meu coração, para que ao chegar diante das pessoas que estão envolvidas pela tenebrosidade da morte, para que eu seja um instrumento de bênção, Luiz. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Vamos orar, abra a tua boca nesta noite, fale com Deus, renove o teu compromisso, não viva só para si, pensando qual é o sabonete, qual é o creme dental que você vai começar a usar, ficar sonhando com carro novo, com carro velho. Sonhe com Jesus. Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões, mas visões de Deus, visão do Espírito Santo. Aleluia. Varginha precisa de você, os teus amigos precisam de você, os teus familiares precisam de você. Aleluia. Aleluia, você tem grandes oportunidades para glorificar Jesus, para exaltar Jesus, o Jesus morto, o Jesus glorificado, o Jesus exaltado, que agora está à destra de Deus e intercede por nós, é sumo sacerdote eterno, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Pai querido, Pai santo, nós queremos te adorar nesta noite, Senhor, queremos exaltar a Ti, porque o Senhor reina, porque o Senhor é exaltado, porque o Senhor está num trono, e nós te louvamos por esta igreja, pelas pessoas, ó Deus, que o Senhor já alcançou com o teu poder, com a tua graça. Ó Deus, continua abençoando, continua renovando, tocando, ó Deus, ministrando nesses corações, abençoando, querido Deus, os trabalhadores, os obreiros, abençoando homens, mulheres, jovens, crianças. Deus bendito, Deus santo, neste domingo de ressurreição, que haja renovação, que haja unção, que haja provisão, que haja o teu cuidado, que haja consagração, Senhor. Oh, Ramalaya Suriala Shiandeclaion, Ramalaya Suriala Shiandeclama Suriai. Deus, usa esta igreja, esta é uma igreja abençoada, esta é uma igreja forte, esta é uma igreja firme, Senhor, esta é uma igreja que foi levantada por Ti nesta cidade. Usa os Teus servos, usa as mulheres, usa os profissionais da educação, profissionais, ó Deus bendito, público, os profissionais das empresas, os prestadores de serviço, Senhor, que enquanto eles prestam seu serviço, eles levem o evangelho da graça de Deus. Abençoe todos nós, Senhor. Nós temos gratidão a Ti. Muito obrigado, querido Deus, porque o Senhor permitiu que o Teu Filho amado viesse, morresse por nós e ao terceiro dia ressuscitasse, garantindo para nós a certeza da vida eterna. Nós Te louvamos porque o Senhor preparou um céu para nós. O nosso amado Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele teria dito. E aí Ele disse: olha, já estou indo preparar o ambiente, e quando eu for, voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Querido Senhor, muito obrigado, porque esse descer e esse subir do nosso amado Senhor permitiu que a casa fosse preparada, permitiu que a gente pudesse ir para casa, Senhor. Ó Deus, que ninguém aqui tenha medo da casa eterna. Ó Deus, que ninguém aqui tenha temor de continuar a carreira cristã, Senhor. Deus bendito, que ao ler Apocalipse, que haja alegria no coração. Pai bendito, Pai santo, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, e é no nome precioso de Jesus que assim oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Jesus seja louvado. Aleluia.
Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus.